seja muito bem-vindo a mais um Cenário Entrevista. E hoje eu recebo o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, Wilson Reis. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, André. É um prazer a gente estar aqui para conversar, bater um papo aí sobre esse assunto das datas, do jornalismo, falar um pouquinho também da situação de como é que está a categoria, né? É sempre bom. É isso aí, a gente precisa conversar muito. Vamos lá. Hoje é 1º de junho, hoje é comemorado, celebrado o Dia Nacional da Imprensa. Wilson, desculpa eu falar assim com você, mas eu já tenho tempo de casa, né? Nós já temos tempo de casa para a gente se tratar desse jeito, né? Conta pra gente o que é esse dia, como foi que ele surgiu e o que ele significa para a categoria. Do ponto de vista histórico, bem curtinho, dá para a gente fazer uma síntese. Lá nos idos de 1808, ainda na fase do Brasil Imperial, nós tivemos essa data como a data da imprensa, na medida em que se fazia uma homenagem à Gazeta do Rio de Janeiro, onde estava a família real, Dom João VI, depois os outros familiares. E, assim, acho que o pontapé inicial importante, e a gente não vai deixar de negar essa importância, priorizando a questão do jornalismo. Só que era um jornalismo atrelado muito ao que o imperador pensava, o que a família real pensava, numa relação ainda extremamente entre príncipes, né, comandantes e comandados nessa história. Foi, inclusive, a circulação do primeiro jornal, Correio Brasiliense, foi exatamente nesse dia. Sim, José Hipólito, né, o Correio Brasiliense vai e tem esse marco, porque foi um dos grandes veículos, ainda era do impresso, né, dos grandes jornais no país, e que teve na figura do Hipólito um exponencial e com um certo, como diz a própria imprensa, um certo homem de vanguarda e visionário, vamos dizer assim, do ponto de vista de enxergar o que viria à frente nessas relações entre o poder e a própria imprensa. Atualmente, presidente, os jornalistas profissionais de todo o Brasil, eles têm o que comemorar? Na avaliação que a gente tem dentro da nossa diretoria, que funciona como uma grande coordenação, né? Não é essa verticalidade que a gente coloca só o presidente para pensar e fazer tudo, mas a gente não tem o que comemorar, infelizmente, nesse momento. Se a gente for fazer um quadro, né? Vamos dizer assim, e aí não é ser pessimista, mas tentar ir para a realidade mesmo, nós temos uma redução do número de profissionais nas chamadas grandes redações. Isso não é um fenômeno de 2021. Isso é um processo que vem já pelo menos uma década se acentuando e nós temos do outro lado o surgimento de blogs, portais que pode vir a ser uma grande alternativa a essa produção ou a essa saída desses profissionais, na medida em que se faz hoje, ou mudou-se as bases de produção da informação no país. Hoje você tem estruturas das chamadas Big Techs, né, das grandes empresas também produzindo alguma informação, mas nós temos fundamentalmente esse fenômeno das mídias sociais como um fenômeno alternativo ao que a gente pode dizer ao grande jornalismo ou ao jornalismo feito pelas grandes empresas. Nesse período também se bateu a forma, e aí isso incide fundamentalmente naquilo que eu disse inicialmente, que é a saída dos profissionais das grandes redações, que é a queda no faturamento das empresas com a baixa publicidade nos veículos impressos. Então você tem toda uma situação que altera a realidade de como se produzir informação no país, produzir notícias, na verdade, a partir dos fatos,
E essa relação, ela hoje, na maioria das situações, reduziu o número, né, do número de profissionais nessas redações, e você tem, na verdade, assim, um achatamento salarial fruto disso, principalmente porque eles sabem, enquanto empresas, que existe um mercado que está sobrando profissional e faltando vagas. Agora, em relação à pandemia, o jornalismo profissional, os profissionais que estão ali na linha de frente, eles trouxeram a verdade. Esse seria o lado bom da nossa categoria, do nosso trabalho, dessa pandemia? A gente pode ter a ousadia de falar assim? Sim, pode dizer. Pode bater no peito e dizer que o jornalismo continua cumprindo um papel importantíssimo. A pandemia só veio revelar isso na medida em que nós tivemos a manutenção dessa cobertura jornalística ou desse acompanhamento dos fatos jornalísticos, né, do dia a dia, e o que mostrou que sem o jornalismo sério, sem a participação dos bons profissionais, questões importantes de esclarecimento à sociedade, à população de uma maneira geral, foram realizadas no sentido de esclarecer, por exemplo, a pandemia do coronavírus. Como é que esse vírus apareceu, a forma de contato, quais as precauções que é possível ser feita numa parceria, que aí eu acho que é um salto importante do profissional ou dos profissionais no país. Sem que houvesse um direcionamento por parte de empresas, os próprios profissionais fizeram uma parceria ou acabaram fazendo uma parceria com o setor de saúde. E aí dialogando diretamente com profissionais da área de saúde, como enfermeiros, auxiliares, médicos e outros profissionais envolvidos nessa ação contra a pandemia, e questionaram e foram colocando no gueto as fake news que infelizmente ainda estão aí para a gente ter que lamentar. Mas não fosse o papel da imprensa, nós teríamos, talvez, não posso afirmar, mas um número de mortes maior. Sobre a vacinação, como é que está essa situação para a nossa categoria? Sim, no dia 21 de janeiro, no pico da segunda onda aqui no estado do Amazonas, em que houve foi o maior número de mortes dentro de um mês, entendeu? E até maior no mês de janeiro do que todos os meses do ano de 2020. Faleceram muitos profissionais jornalistas. Hoje nós temos 17 profissionais vítimas da Covid no estado do Amazonas, e nós encaminhamos à época ofícios tanto ao governo do estado através das casas civis como a prefeitura de Manaus, para que a gente pudesse, de uma forma mais urgente, pudesse ser vacinado. Só que tem toda uma burocracia que parte de uma realidade que a gente vai descobrir com o desenvolvimento desses questionamentos, que é a falta de vacina. Voltando ao caso no Amazonas, foi dada a negativa por parte tanto do governo do estado como do município, e agora, mais recente, a prefeitura de Manaus, através do prefeito Davi Almeida, fez um anúncio de que está aí, trabalhando para que os jornalistas possam vir a ser vacinados. Mas isso depende do Ministério da Saúde para que seja incluído a categoria nacionalmente dentro do Plano Nacional de Imunização. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí. Há um ano nascia um projeto de comunicação inovador na Amazônia. Em meio a um tempo de incertezas, oferecemos a informação precisa. Temos uma redação com profissionais de excelência e que se preocupa em levar até você um conteúdo de qualidade, apurado e pautado na seriedade jornalística. Nossa revista prioriza todos os cenários: diversidade, religião, política, ciência, tecnologia e educação. Nossos parabéns são em tom de agradecimento a todos os nossos leitores e seguidores. Comemoramos
comemoramos um ano, reafirmando nosso compromisso com a verdade e a ética. Acreditamos que por meio da notícia podemos divulgar a região amazônica. Obrigada por estarmos um ano juntos. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo. Voltamos com o Cenário Entrevista, conversando com o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas. E essa edição do Jornal do Sindicato, Jornal do Jornalista, está muito bonita. Ela está fazendo uma grande homenagem aos nossos colegas que perdemos, infelizmente, nessa pandemia. E é exatamente sobre o sindicato, sobre a aproximação do jornalista, que eu vou conversar com você agora, Wilson. Eu quero entender por que muitos colegas não sentem tanta segurança no sindicato, né? Muitos, quando tem algum problema, dizem, eu não vou procurar o sindicato, eu não tenho como resolver. O que você tem a falar sobre isso? Nós temos uma situação dentro da categoria como um todo, em que eu acho que era importante só dar alguns marcos. E isso não é para justificar menos ação ou mais ação da própria entidade. É para tentar contextualizar e a gente buscar entender essa situação. Hoje nós temos cerca de filiados entre 1.100 e não filiados mais uns 400, que seriam uns 30% a 35%, uns 1.500 hoje no estado do Amazonas. Desse número aí, em torno de uns 400 a 500, é que dão vida ao sindicato. Por entenderem a importância, por discutirem algumas questões no local de trabalho e por uma iniciativa que nós tomamos, porque nós tentamos buscar, pelo menos foi assim na minha gestão anterior e eu estou tentando fazer isso novamente junto com a atual diretoria. É a sua segunda gestão, né? Já vou para a terceira gestão. Tentando buscar um diálogo permanente com as instituições formadoras de nível superior, que são as faculdades, a UFAM, né? Então as faculdades de jornalismo e a UFAM, que é a federal, e nós buscamos também a visita em algumas redações. Isso de forma não tão sistemática como nós gostaríamos que fosse, mas nós buscamos diminuir esse distanciamento e tentar conversar algumas coisas. A questão é que no final do governo, antes do governo Bolsonaro, nós tivemos o governo Temer. E ocorreu exatamente uma coisa que foi extremamente nociva para o sindicalismo como um todo, da qual nós fazemos parte dele, que foi o fim da contribuição sindical e a mudança em algumas questões trabalhistas, né? Manteve-se ainda a CLT, a consolidação das leis de trabalho, mas alterou-se na própria CLT essa questão da contribuição sindical. Hoje, efetivamente, essas entidades vivem da contribuição, né, opcional de cada profissional. Até porque a sindicalização é opcional. Você se forma, você tira o registro junto, não ao sindicato, mas junto ao Ministério do Trabalho, você ganha um número e é com esse número que você pode chegar até o sindicato e, por opção, por entender que a luta passa por ali, a possibilidade de alguma melhora passa pela entidade, ou seja, que representa um conjunto de profissionais, entendendo? Com uma diretoria específica, e você se sindicaliza, tem a sua carteira, que é uma carteira da Federação Nacional dos Jornalistas, da qual 31 sindicatos fazem na base a garantia dessa federação. Dentro desse assunto, eu quero entender por que o Amazonas não tem piso salarial. Sempre foi desigual. Alguns estados têm no Brasil e outros não têm. Nosso piso era um piso ainda muito aquém da realidade. E quando
a categoria foi consultada, ela fez a opção de não se referenciar pelo piso e fez uma opção pela negociação direta, na medida que poderia travar uma conversa que pudesse elevar esse salário no local de trabalho. Isso não se mostrou o mais correto e a gente acabou abrindo mão do piso, que não era alto, mas era uma referência, assim como, por exemplo, é o salário mínimo. Só que hoje ninguém pode indexar nada ao salário mínimo, trabalhar com 1, 2, 3 salário mínimo. Isso só é uma referência porque se eu sei que alguém ganha 2.500 num determinado local como salário mensal, eu sei que se o salário está um pouco de 1.045, dá 2,5 salários, né? Mais ou menos isso. Então a gente tem uma ideia. Mas nós já tivemos situações bem melhores do que essa. Eu acho que a saída está na capacidade que a gente vai ter de interlocução com os profissionais no dia a dia e uma sensibilidade que tem que vir das empresas. O que um profissional do jornalismo pode encontrar no sindicato? Nós temos, sempre que nós somos procurados, é quando tem um problema mais sério. Mas eu acho que essa parte da negociação salarial, ela é a espinha dorsal para que a gente possa transitar. E a parte mais trabalhista, você fala? Que é a parte trabalhista, entendendo? E que é uma parte que nem sempre, vamos dizer assim, o profissional, ainda que possa sofrer consequências em função de uma péssima negociação, nem sempre ele está muito preocupado com isso. Ele acha que pode negociar isso lá no dia a dia. E nem sempre, às vezes, uma negociação do sindicato pode ser a melhor. A questão é que, por exemplo, nós temos hoje uma situação em que no mercado se mudou, os grandes veículos perderam representação, inclusive dentro do próprio sindicato patronal. Eu digo perderam representação porque as redações estão esvaziadas. Você está entendendo? Sim, sim. E aí, por estar vazio, eles não têm nenhum interesse de querer fechar a convenção. Olha como é que está essa situação. E a gente tenta forçar uma negociação mínima para que isso aconteça. E normalmente isso vai parar nos tribunais de trabalho e que leva algum tempo para que isso tenha-se uma decisão final. E quem perde nesse intervalo de tempo é o profissional. Eu acho que é possível a gente agora, com um número maior e estruturado de empresas, né? As MEIs aí que são os nossos portais e os nossos blogs de notícias, a gente possa mudar isso. Presidente, havia a proposta de um selo de credibilidade para ser disponibilizado para aquele site que realmente tivesse a credibilidade. O que aconteceu? A credibilidade é a produção jornalística com qualidade, que leva em conta nessa relação de produção a ética e que possa a gente traduzir isso num produto, a informação num produto de qualidade, em respeito à sociedade, que é para lá que nós produzimos, né? E o selo surgiu da ideia, já lá atrás, na minha primeira, na última gestão, de que a gente pudesse, já que estava havendo um crescimento muito grande dos blogs e portais de notícias. Todo dia nasce um portal, um site, um blog, todo dia tem uma novidade. Sim, e aí surgiu essa ideia de que esses blogs sejam, tenham dentro dele profissionais. Assim como nós defendemos para as redações dos grandes veículos, nós estamos defendendo que estejam profissionais. Quem produz notícia é jornalista. As outras pessoas, elas podem ter blogs e podem ter portais temáticos e outros, mas não estão na mesma esteira. Isso é preciso que a gente, de forma coletiva, entenda isso. O profissional que estudou, o profissional que recebeu a graduação, que se formou em escola de nível superior, no ensino superior, é o profissional jornalista. Mas esse selo ele vai ser concretizado? Esse selo vai ser concretizado, sim. Ele passou pela gestão da minha colega, da auxiliadora Tupinambá, que conseguiu fazer um registro em cartório dessa ideia, né, do selo, mas faltou ainda, por parte da antiga direção, uma articulação
que eu diria política, para que a gente pudesse envolver a categoria numa discussão, e você tem que dizer para que serve esse selo, como é que nós podemos, a melhor forma para utilizar esse selo, para que a gente possa chegar e conversar, e ao chegar com as empresas, as pessoas terem clareza, né, quem está lá, de que é preciso um profissional ou vários profissionais dentro de uma pequena empresa. É possível garantir que na sua gestão ainda sai esse selo? Sai. A ideia, nós já estamos fazendo alguns contatos, e a gente não quer antecipar porque essa situação da pandemia nos tirou. Nós ainda estamos trabalhando em home office, estamos no sindicato três dias presencialmente na semana, mas a ideia é poder avançar nessa conversa que faltou, com uma articulação de base política com os profissionais, para que a gente possa convencer da importância desse selo e isso se tornar uma realidade para dentro dessas redações. Presidente, agora quem quer se sindicalizar, qual é o meio? Uma vez que a maior parte do tempo, né, as pessoas estão dentro da redação ou estão home office. Como é que a pessoa faz? O jornalista profissional, o jornalista que tem diploma, como é que ele faz? Eu pessoalmente sempre gosto quando alguém vai fazer essa visita pessoalmente lá. Entendeu? A gente conhece, bate papo. Aqui nós temos nessa redação um profissional que recentemente foi lá, que é o ele está falando isso, gente, porque eu ainda não que é o Bruno, entendeu? Ele tem que falar. Então, nesse sentido, o importante lá, olha aquela sede antiga, uma casa antiga, lá, mas tem gente lá que faz funcionar aquilo que representa uma categoria, que tem uma federação, né, representando esse coletivo nacionalmente, que tem outras situações, por exemplo, conversamos muito com os nossos colegas do Pará, do Sindicato do Pará, conversamos com outros colegas. Eu tenho representação pela federação para Roraima, Acre, Rondônia, Pará já é outra história, e Amazonas. Somos 4 para a gente fazer. Depois dos trâmites, quanto tempo a pessoa já tem a sua sindicalização efetivada? Não, de posse do registro profissional, que é tirado, rapidinho, que né? é tirado no Ministério, leva de 20 a 25 dias. Você que é jornalista profissional, tem seu diploma, quer se sindicalizar, eu vou deixar o número do telefone aqui, tem também o site, e procura o Sindicato dos Profissionais Jornalistas do Amazonas. Presidente, quero agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos. Muito obrigada e parabéns pelo Dia da Imprensa. Obrigado a todos. Um parabéns aí aos colegas que estão aqui. A gente está vendo trabalhando até essa hora, importante. E não esquecendo de que nós somos uma categoria nacional e que a gente precisa resolver os problemas locais, mas é preciso pensar também nacionalmente. E a carteira, a sindicalização e a atividade em si, conversar sobre essas realidades faz parte da vida sindical, faz parte da vida do jornalista, da qual nós temos por opção, fizemos por opção e hoje nós estamos ali dentro naquela direção temporária, são 3 anos, mas queremos efetivamente estar dialogando para poder representar esse coletivo, para representar essa categoria enquanto pensamento, enquanto proposta para melhorar essa situação. A você que me acompanhou, meu muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais e acompanhe a gente pelo site. Revista Cenário, da Amazônia para o Mundo.